Bom, pessoal, voltando para a segunda parte da nossa revisão. Então, na primeira parte, a gente viu os fatores, né, de distribuição de vegetação pelo mundo. Só para retomar rapidinho, a energia solar, né, que atinge o nosso planeta de forma desigual, forma áreas mais frias, outras mais quentes, vai acabar influenciando na criação de zonas térmicas e, portanto, vegetações muito diferentes, né? A gente viu lá que isso tem a ver com o clima. Disponibilidade de água, né? Então, onde tem mais água, tem formações vegetais de porte maior, como a floresta amazônica, e onde tem pouca água, formações que dependem menos de água, como, por exemplo, os cactos no deserto, né? O clima, né? E aí a gente viu que tudo isso que eu falei agora tem a ver com o clima, né? As zonas térmicas, elas distribuem diferentes climas pelo mundo e, portanto, diferentes vegetações. Diferente tipo de solos, mais jovens são mais rasos, então são plantas menores, né? Com raízes menos aprofundadas, né? Solos mais antigos, mais profundos, tendem a ter vegetações de grande porte, né? Que dá para as plantas se enraizarem melhor. Diferentes tipos de minerais, cada planta necessita de um mineral diferente, né? E diferentes tipos de rochas, tudo isso tem a ver com relevo, solo também, né? Então, uma pequena recapitulada da primeira parte da revisão. Agora a gente vai ver as principais formações vegetais que vão cair na prova, né? Que são quatro. A gente tem a floresta de coníferas, a temperada, as savanas e as florestas equatoriais. Nós temos essas quatro. Aqui vocês têm esse mapinha na apostila, né? Da distribuição da vegetação pelo mundo. E aqui a gente vai estudar, então, as características de algumas das principais formações que caem na prova. Começando aqui a de coníferas, ó, como vocês podem ver, essa paisagem é na Finlândia, tá? As florestas de coníferas, gente, são aquelas dos pinheiros de Natal, né? Então, conífera porque a árvore, ela tem um formatozinho de um cone, né? Que é o pinheiro do Natal. Então, essa é uma das principais referências para vocês terem aí. E elas têm a folha fininha, que é para impedir o acúmulo de neve, porque durante o inverno, toda essa paisagem que vocês veem aqui fica totalmente em branco, porque neva, né, as temperaturas caem muito, neva, e aí fica tudo coberto de gelo. Então, essas árvores já têm as folhas adaptadas, que é para não acumular gelo na árvore e não fazer a coitada, né, ficar sufocada de neve. Então, essas são as coníferas, né? E como vocês podem ver, também tem o nome de floresta boreal ou taiga. Acontece onde os invernos são rigorosos, né? Elas são encontradas onde os invernos são mais rigorosos, né? Vamos agora para a floresta temperada, que é essa aqui de cima, que é uma paisagem nos Estados Unidos. A principal característica da floresta temperada é que ela é uma floresta que a gente chama de caducifolha. O que que é caducifolha? É um tipo de vegetação que durante uma época do ano ela perde as folhas dela, as folhas caem, né? Então, durante a primavera, a gente tem as flores e tudo mais, toda essa paisagem aqui fica com um verde, né, bem vivo, né? Só que durante o outono, as folhas, elas caem, elas ficam essa cor amarelada, alaranjada e caem. A árvore faz isso que é para economizar energia e conseguir sobreviver no outono, que é uma estação um pouco mais assim difícil, digamos assim, do que a primavera para as plantas, tá? Então, essa é uma das principais características das florestas temperadas ou subtropicais. E elas acontecem, né, dá para encontrar justamente na zona temperada, né?
onde a gente tem médias latitudes. Então, como vocês podem ver aqui, ó, também são conhecidas como florestas caducifólias, já que em diversas espécies as folhas caducam, ou seja, caem em certo período do ano, né? E aí a principal característica é essa mudança de cor da folha, tá? Depois nós temos, deixa eu encontrar as savanas aqui, eu já volto lá nas florestas equatoriais. As savanas, gente, elas são vegetações que têm como principal característica o predomínio de gramas, né? Gramíneas, que como vocês podem ver aqui, é uma vegetação bem baixinha, né? Uma grama mesmo, e por árvores de pequeno e médio porte, e alguns arbustos também. Então, não são aquelas árvores, né, muito grossas, imensas que a gente vê na floresta amazônica. São árvores assim, com os troncos um pouco mais retorcidos, médio porte, elas não são tão altas, né? Isso tudo tem a ver com a questão lá que a gente viu da disponibilidade de água, né? Durante uma época na savana, a gente tem uma estação seca, né? Então, chove menos durante uma época do ano na savana e tem uma estação um pouco mais úmida, onde chove mais, e aí as plantas voltam a crescer de forma mais acelerada, né? Então, essas são algumas das principais características das savanas, que corresponde também ao cerrado, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, paisagem dominada por gramíneas, apresentar árvores de médio porte, arbustos, eventualmente, porque não é uma floresta fechada, é aqui e ali que tem essas árvores, como vocês podem ver aqui, né? E aí a divisão entre uma estação seca e uma estação úmida. E aí, opa, voltando aqui, nós temos as florestas equatoriais e tropicais. Essas florestas aqui, essa é um exemplo de uma floresta nas Filipinas, que fica no sudeste asiático. Essas florestas, elas estão localizadas ali na linha do Equador, na faixa da linha do Equador, onde a gente tem a zona térmica intertropical, né? Isso significa que essas florestas estão localizadas onde nós temos temperaturas mais altas e maior volume de chuva, aquela combinação que eu falei para vocês no primeiro vídeo, né? E aí que em toda essa faixa do planeta a gente pode encontrar florestas equatoriais, como a floresta do Congo, a gente tem florestas assim muito parecidas na Indonésia e também a gente tem a floresta amazônica aqui no continente sul-americano, né? Então, é, aí como principais características dessas florestas, né, a gente tem que são árvores de grande porte, como vocês podem ver aqui, a mata é bem fechada, né, justamente porque essas árvores são muito grandes e elas formam como se fosse uma cobertura vegetal, né? As folhas dessas árvores, elas são bem largas, que é para a planta absorver bastante do que ela precisa, né? E isso ajuda no processo de evapotranspiração. Isso significa que dessas florestas evapora muita água. Tanto é que as principais massas de chuva aqui no Brasil, elas vêm da região amazônica, tá? Que a gente vai estudar no ano que vem um pouco melhor isso, né? E aí, essa questão da evaporação, ela tem justamente a ver com essa combinação entre o clima quente e a umidade. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó, pequenininho, o calor e a umidade favorecem a existência de florestas exuberantes, né? Que são grandes, que são bem majestosas, né? E aí vocês podem ver aqui novamente. São regiões úmidas, com temperaturas elevadas e pouca variação no decorrer do ano. A vegetação é constituída de árvores de grande porte, tá? Gente, espero que essa parte também tenha ficado clara para vocês. Não é difícil, né? Como vocês podem ver, é super tranquilo. Só lembrar as características de cada vegetação, tá bom?
E aí, logo mais, eu volto com a última parte para a gente falar um pouco mais de problemas ambientais e das discussões sobre esses problemas.